Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todo o recolhimento deste mês de julho, estará dedicado ao tema de Deus e a família. E vamos começar com uma primeira meditação que eu iniciarei lembrando um fato, um acontecimento. Já faz anos tive a oportunidade de assistir, aqui mesmo em São Paulo, a uma conferência sobre a família, dada por um professor importante da Universidade de Navarra, um catedrático que era, além disso, o presidente de um instituto de orientação familiar com fama internacional, o professor Pedro Juan Viladric. Nessa conferência, eu agora vou mencionar apenas duas frases que me ficaram gravadas, mas que me parece que são de uma clareza imponente. A primeira frase: a sociedade não é um simples aglomerado de indivíduos, um rebanho de indivíduos. A segunda frase: os amantes são os que se amam. Os esposos, pensava nos esposos cristãos, são os que, além disso, se empenham em amar-se como identidade biográfica comum. Dois que se unem para se empenhar em amar-se. A família, a sociedade, perdão, não é um aglomerado de indivíduos. Um monte de células tanto pode ser um ser vivo como um cadáver. Perdão, estou dizendo tolices. Um monte de átomos tanto pode ser um ser vivo como um cadáver. Pelo contrário, um corpo vivo está composto por células vivas, harmonizadas, unidas, formando um único todo. E a família é isto. Apesar do interesse que há em certas ideologias, especialmente o marxismo, não há a menor dúvida, em considerar a sociedade como indivíduos, se possível separá-los da família, melhor ainda, sob a tutela, a orientação do Estado. Deus quis a família, quer a família. Deus criou o homem como família. Já nas primeiras páginas do Gênesis da Bíblia, se lê que Deus os criou homem e mulher. E lhes confiou uma missão, duas missões. Uma: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Isso é, formai família. Outra missão: no paraíso em que Deus os colocou, lá os colocou, diz a Sagrada Escritura, a Bíblia, para que o cultivassem e o guardassem, para que trabalhassem, desenvolvessem, cultivassem, o conservassem nos seus bens primordiais,
Deus quer a família. E essa família criada por Deus, ao mesmo tempo que Deus cria o ser humano, homem e mulher, é a família que Deus Redentor, Jesus, elevou à categoria de um sacramento. Dito de maneira muito simples e muito abreviada, um sacramento é uma realidade sobrenatural divina, instituída por Jesus Cristo, que através de sinais humanos, a água no batismo, o óleo no crisma, etc., os esposos, com suas vontades livres no casamento, através de elementos humanos, Deus age. Em cada sacramento, o ator principal é Deus. E para um cristão católico, o sacramento do matrimônio tem como protagonista principal Jesus Cristo. Jesus Cristo, que instituiu os sacramentos e age pelo poder do Espírito Santo através deles. No batismo, Jesus Cristo, através do simbolismo do batismo, lava a nossa alma e infunde nela o Espírito Santo, uma realidade divina, o próprio Deus. Não sabeis que sois templo de Deus, dizia São Paulo? No crisma nos fortalece para sermos como atletas ou soldados de Cristo, que enfrentam as lutas e as dificuldades da vida com uma força que não vem deles, vem de Deus. Bem, pois o casamento também. Eu acho que tinha toda a razão aquele monge beneditino, que quando muito ancião, eu acho graça falar de muito ancião porque eu não sei o que sou, mas vamos fechar o parênteses. Vamos dizer que era mais velho do que eu, tinha 90 e tal. Poucos anos mais do que eu, mas enfim. E esse monge beneditino na França, quando uma moça que estava duvidando sobre ia casar, não ia casar, foi-lhe pedir um conselho, esse monge só lhe deu um conselho. Nunca se esqueça. Lógico, a moça era cristã, católica, e ele era monge. Nunca se esqueça. O casamento não são dois, são três. Cristo, o marido e a mulher. Enquanto sejam três, irá bem. Quando deixem de ser esses três, irá mal. Deus quer a família. Cristo quer a família. O matrimônio é chamado, por inspiração do Espírito Santo, é chamado, na carta aos Efésios, de sacramento grande. Sacramento, o máximo sacramento é a Eucaristia. Mas o matrimônio cristão é sacramento grande. Ele tem grandezas que Deus quer que existam nele por ação direta de Deus, quando os esposos vivem sendo três. Deus, ela e eu. Deus, ele e eu. Quando não colocam obstáculos à ação de Cristo nas suas almas. Então, no casamento e na consequência dele na família, porque é família também o casamento de uma mulher e um homem que se amam, que têm Cristo no coração e que não puderam ter filhos, mas poderão ter uma família grande, porque se dedicarão aos demais se são cristãos. Hoje a família, todos vocês que estão ouvindo esta meditação, participando dela, eu gostaria que participassem fazendo a sua oração, como quem reza, olhando para este sacrário, embora vocês o vejam virtualmente, eu tenha Jesus sacramentado aqui a 1,5 metros, presente, presidindo o que estamos fazendo agora. Mas hoje a família é como nunca foi, nem sequer em sociedades pagãs, extremamente vulnerável e vulnerada. Vulnera, em latim, quer dizer chagas, feridas, concretamente. Não só chagas, feridas. Não há ninguém que não perceba que a família está sendo atacada e ferida. Ferida por leis, ferida
por falsificações do conceito de família, ferida por um feminismo malissimamente entendido às vezes, pessimamente entendido, que só acaba com a mulher. Está se impondo uma cultura antifamiliar. Chega um momento em que falar de família parece cafonice. Nunca ouviu pessoas dizendo família já era. Isso é outra cultura. É uma mentira. E você sabe quem é o pai da mentira? Jesus diz que é Satanás. Eu não tenho nenhum receio de dizer é algo diabólico. Esse ataque contra a família. Em que poderes de todo tipo estão intervindo. Deus quer suscitar famílias santas. Famílias cristãs. Que sejam como fermento na sociedade. Fermento de autenticidade, fermento de renovação, numa cultura que não tem 10 mandamentos. Essa cultura que estou falando agora, destrutiva, tem um único mandamento. Não existe a verdade. É proibido dizer que existe a verdade. Ponto. Um matrimônio cristão que quer constituir uma família cristã tem consciência de duas coisas. Primeira, que o matrimônio e a consequência dele, que é a família, é uma vocação divina. Essa foi uma das maravilhas que São José Maria Escrivá, nos anos 1930, quando ninguém falava nisso e muitos até padres católicos diziam que era um disparate, apregou através do Opus Dei. O casamento é vocação divina. A família é instituição divina. Uma instituição criada por Cristo e acompanhada por Cristo. E essa vocação pede a mesma santidade que Deus pede a todos os batizados. Aí havia alguns que rasgavam as vestes. Como pode dizer essa besteira? Como pode dizer essa barbaridade? Que diga que os padres e as freiras têm que ser santos, mas que diga que qualquer um tem que ser santo. Bom, isso era em 1928, 29, 30. Nos anos 60, a Igreja solenissimamente, no coração, no centro do principal documento do Concílio Vaticano II, esse concílio tão ignorado, tão deturpado e tão maltratado, no documento central, que é a Constituição Lumen Gentium, Constituição dogmática, se chama, sobre a Igreja. Qual é o capítulo central? Que Paulo VI, São Paulo VI, que acompanhou o concílio, que aparou as arestas, que deteve coisas que podiam ser destrutivas, que garantiu uma doutrina boa. Paulo VI dizia: isto é o coração, o mais importante de todo o Concílio Vaticano II, este capítulo 4 da Lumen Gentium, que se intitula Vocação Universal à Santidade. E em consonância com isso, São José Maria dizia: para um cristão, o matrimônio não é uma simples instituição social, e menos ainda um remédio para as fraquezas humanas. É uma autêntica vocação sobrenatural, sacramento grande em Cristo e na Igreja, diz São Paulo. E em outro lugar, dizia: é importante que os esposos adquiram o sentido claro da dignidade da sua vocação, sabendo que foram chamados por Deus. Não, é que o casamento dizem que Deus não tem nada, eu escolhi, nós escolhemos. Se é um casamento cristão, tenho certeza de que a providência os foi guiando. Se não é um casamento cristão, é uma burla.
Mas se é um casamento cristão, tenho certeza de que a providência de Deus foi guiando para onde Deus queria, para que se ajudassem a ser santos e a criar uma família santa, uma família de santos. Não, mas isso é impossível. Bom, a família de Santa Teresinha foi uma família de santos. Quer dizer, pelo menos esta nos diz que é possível. Eu lhe poderia dizer que conheço, não uma, muitas famílias em vários continentes que são fermento de santidade dentro da família e irradiando através da família, do exemplo da família, do apostolado da família. Volto à frase de São José Maria. Os esposos têm que adquirir o sentido claro da dignidade da sua vocação, sabendo que foram chamados por Deus para atingir também o amor divino através do amor humano. Que bonito isto! Não à margem, não além do amor humano, o amor divino. Não, tem a vida dos esposos que se amam em todas as dimensões do amor humano, desde a dimensão carnal até a dimensão mais espiritual. Alguns dirão, não, tem isso, tem os trabalhos da família, as preocupações com os filhos, a coisa econômica, o trabalho profissional, e depois tem a religião. As pessoas se isolam de vez em quando, vão à igreja, vão rezar, mas como... E São José Maria dizia, não, o amor humano nas duas dimensões, humana e espiritual, corporal e espiritual. O trabalho e os problemas da família, a criação e a educação dos filhos. Esse é o caminho de santificação. Caminho de santificação. Em que os esposos, amando-se, podem se tornar autênticos santos. Foram chamados por Deus para atingir também o amor divino através do amor humano. Foram escolhidos desde toda a eternidade para cooperar com o poder criador de Deus. A paternidade, a maternidade, essa maravilha divina. O Senhor lhes pede que façam do seu lar e da vida familiar inteira um testemunho de todas as virtudes cristãs. Falaremos um pouco mais disso na segunda meditação. Mas eu queria gravar bem nesta primeira meditação. Cristo diz não só aos padres, não só às freiras, não só aos monges, maravilhosamente dedicados no mosteiro à contemplação e a cantar os louvores de Deus, mas aos que andam pela rua, ao casal de namorados que anda de braço dado, quando não há pandemia, infelizmente que ainda estamos nela, aos esposos. São José Maria dizia, o leito conjugal é um altar. Não o profanem. É uma coisa tocante isso. Pois a todos, Cristo diz aquelas palavras, eu vos escolhi e vos enviei. Não fostes vós que me escolhestes, diz na última ceia, fui eu que vos escolhi e vos destinei e vos enviei para que vades e deis fruto e um fruto que permaneça. E o matrimônio e a família é uma vocação divina, uma vocação de amor. Ir e dar fruto, e um fruto que permaneça. E como toda vocação, é um caminho. Uma vocação sacerdotal não é uma história que diz, foi-se preparando um certo dia, descobriu que Deus o chamava a se dedicar a ele e aos seus irmãos por meio do sacerdócio, recebeu a ordenação sacerdotal e chegou à meta. Não, chegou ao ponto de partida. Com a graça do sacramento da ordem, aí começa. E só terminará na morte
porque eu penso e acho que tem que ser assim, que um padre só pode ser aposentado por Deus. Até o último instante, a vocação lhe diz, vai, eu te chamei, eu te envio. E o casal igual. Os casais cristãos, não é verdade que prolongam a sua missão, muitas vezes através dos netos também, dos filhos, de outros parentes, de outros casais. Não termina nunca. E aquela mãe idosa passa a sua experiência e faz apostolado com jovenzinhas que estão para se casar ou acabam de se casar. E aquele pai de família, como esse que eu mencionava no começo desta meditação, se empenha em trabalhar não só por construir sua família, mas por colaborar em instituições de orientação familiar, que são hoje em dia importantíssimas. E aqui no Brasil existem instituições de orientação familiar de categoria, Associação para o Desenvolvimento da Família, Instituto de Orientação Familiar, um monte. É uma vocação e é um caminho. Quando São Paulo fala da vocação à santidade dos cristãos, no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele diz umas palavras que eu não me cansaria de citar. Tornai-vos, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados e caminhai no amor. Outros traduzem com bastante propriedade, o original grego, progredir no amor. Assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Que bonito isso. Pegue a Bíblia, leia esse capítulo 5 da carta aos Hebreus, onde se fala do casamento do marido, da mulher. Cristo nos amou. Como? Entregando-se, aceitando o sacrifício por nós. E essa tem que ser a vida dos casados, dos que têm a vocação matrimonial. Andar e progredir, avançar. Cristo é sempre aquele que diz, vinde a mim. É sempre aquele que nos diz, segue-me. É muito bonito ver como termina o Evangelho de São João. A última aparição de Cristo, que aparece no Evangelho de São João, já na Galileia, pouco antes da ascensão do Senhor. Cristo tem uma conversa longa com Pedro, que é tocante. É o capítulo 21 do Evangelho de São João. E depois de ter falado com Pedro e de lhe ter anunciado que Pedro entregaria de fato a vida por Cristo, como aconteceu na perseguição de Nero, que Pedro foi crucificado em Roma, poucos dias de diferença, foi decapitado São Paulo. Mas depois, no final daquela conversa, surge uma pergunta de São Pedro sobre o que aconteceria com São João, que era o mais jovenzinho de todos. E Cristo diz, que te importa? Tu segue-me. E eu acho fantástico. A vida de Pedro no Evangelho começa com segue-me. Vinde após mim, vem após mim. E termina com segue-me. Nada parado. Andando, avançando, progredindo. E é isto o que Deus quer. E vamos pensar agora um pouquinho naquelas palavras do diretor ou presidente do Instituto de Orientação Familiar da Universidade de Navarra. Esposos são os que se empenham em amar-se. E como acabamos de ver nas palavras de São Paulo aos Efésios, amar-se é dar. É dar-se como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Imitando a Cristo, como Jesus. Empenho é exatamente o contrário de imobilidade, de acostumamento morno.
de rotina, de ir tocando o barco. Já lhe dizia, assim como a ordenação de um padre não é a meta, por fim alcançou a meta, agora é padre, não, é o primeiro ponto de partida. Aí começa. O casamento não é uma meta. Por fim conseguimos chegar ao casamento, nos casamos. Não. Ponto de partida para horizontes cada vez mais amplos, cada vez mais longínquos, mais altos. Empenho ao contrário da acomodação. Deixa para lá. Como dizem daquele antigo político mineiro que dizia com muita pachorra, deixa estar para ver como é que fica. Se você deixar estar para ver como é que fica, vai arruinar a família. Ir tocando às cegas. Não. Quantas famílias há que vão degringolando porque são assim? Superficiais. Não pensam, não sabia, nunca ninguém me falou, não esperava. Porque improvisam. Nunca se dedicaram a prever profundamente, a aprofundar no que é, quais são as metas da vida matrimonial, da vida familiar. Por isso eu insisto, e não me importa que digam que repito, porque repetiria 1000 vezes, na importância desses institutos de orientação familiar. Improvisam. Não tem melhoras, tem surtos. Vão tocando, cada vez um pouco mais frios, cada vez um pouco mais briguentos, um pouco mais nervosos, mais impacientes. E um bom dia tem um surto de carinho, por qualquer razão. Depois é como um fósforo. Se acende, se apaga e aquilo influi nada. Porque é o dia a dia, entregue, dedicado, o que realmente cria uma família cristã. Empenhar-se é querer. Eu quero o ideal de família cristã. Portanto, empenhar-se é pensar, ler, formar-se, interessar-se. Há também livros muito bons. Podemos resumir o empenho em 2 frases. Se empenha aquele que aprende a dar-se mais e a dar-se melhor. A esposa ao marido, o marido à esposa, ambos, cada um deles aos filhos, e os filhos que também deveriam entrar nessa dança. Às vezes, talvez algum esteja me escutando agora e não entenda nada, mas outros que já são crescidinhos e começam a entender. Também tem que se dar aos pais. Dar-se mais, com atitudes generosas e atos de generosidade. Por exemplo, atitudes generosas, temos a disponibilidade. Se você tem muita facilidade para dizer, não, agora não, estou ocupado ou estou ocupada, para dizer, estou cansado, que não aguento, não me aguento em pé, estou cansada, pense que não é disponível. Uma pessoa que tem um ideal supera esse cansaço. Fora casos de doença séria. Aí é lógico que haja uma falta de vitalidade. Mas se não, é mais muitas vezes um cansaço moral do que um cansaço físico. Você sabe o que é uma dona de casa a cansa mais? Não é o volume de trabalho, não é a fadiga de ter que fazer muitas coisas. O que cansa mais é ficar se queixando e resmungando por dentro. Atitude generosa, disponibilidade. Está pronto, precisam de mim, cá estou eu. Atenção. Eu me lembro de um conferencista, dessa vez era argentino, que dizia que prestar atenção é uma das melhores coisas que pode haver numa família.
Aquelas pessoas que nem ouvem. Os esposos, um ao outro, praticamente nem se ouvem, não dialogam, não se escutam. Aos filhos também não os ouvem. Não prestam atenção. Estão tão voltados para dentro de si mesmos, das suas queixas, dos seus cansaços. Falaremos um pouco mais disso na segunda meditação, que não escutam ninguém. O espírito de sacrifício é evidente. Mas isso custa, lógico. Nenhum ideal, diz São José Maria, se torna realidade sem sacrifício. E depois atos de generosidade, porque essa atitude de generosidade se traduz em atos de generosidade, disponibilidade, se traduz em dizer sim. Você poderia fazer isso? Sim. Olha, por favor, você pode me ajudar? Sim. Atos. Dar-se mais, dizia, empenho em amar-se, dar-se mais e dar-se melhor. Eu agora não posso desenvolver essa segunda parte, mas sim dizer uma coisa. Sabe qual é a maneira de se dar melhor? Tornar-se uma pessoa melhor. Estar mais perto de Deus. E como sacerdote posso lhe dizer por experiência de muitos anos, graças a Deus, que a luta espiritual, a pessoa que tem um ideal espiritual e que cuida da espiritualidade cristã, ela pessoalmente, essa luta espiritual se reflete numa luta de mais amor dedicado a toda a família. Tenho aqui umas palavras de Bento XVI sobre a família. Naquela encíclica sobre o amor, Deus é amor. Uma frase curta, mas acho que serve para concluir o que estou dizendo agora. Certamente, escrevia o Papa Bento XVI, o homem pode, como nos diz o Senhor, tornar-se uma fonte de onde correm rios de água viva. Mas para se tornar semelhante fonte, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária, que é Jesus Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus. Isso. Ser santo é amar, em primeiro lugar, a Deus. É acolher Deus. É estar unido a Cristo. É querer imitar a Cristo. Beber. Jesus dizia na festa dos tabernáculos, a última festa à qual ele assistiu, em Jerusalém, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber com o coração, com a mente, porque do seu interior jorrarão rios de água viva, que assim como um rio de água viva vivifica um campo seco, vivificarão, neste caso, no tema de que estamos falando, vivificarão a família. Eu peço a Nossa Senhora que nos ajude a compreender isso. Não é só, quero insistir, uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade da família em si. É uma responsabilidade geral, diante da grande família humana. Por isso, a família é a grande fonte de esperança para todos aqueles que estão dispostos a criar uma nova sociedade mais humana e mais de Deus. Que Nossa Senhora, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, metam bem dentro do nosso coração este desejo que é um maravilhoso ideal. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.